Vamos hoje bater um papo extremamente descontraído com o Dr. José César Agostinho, nosso sócio aqui da área de Direito Tributário. Um tema que vem chamando muita atenção, né, César, pela relevância e pelos detalhes que ele traz, que é a transação tributária. Dr. José César é especialista na área, não tenho medo nenhum em dizer que é uma das maiores autoridades no assunto aqui de Ribeirão Preto e região, e por que não do Brasil, né, Dr. César? E eu vou começar com uma pergunta bem simples e objetiva, César. O que é a transação tributária e qual é o seu objetivo principal? Como você falou, na verdade, é o seguinte, é um instituto que já existia desde o Código Tributário Nacional, está lá no artigo 171, mas nunca foi utilizado no regulamentar. Tinha uma série de discussões, tá, sobre como utilizar a transação, o que era, até onde ela ia alcançar, o que você poderia definir, ok? E toda essa indefinição aí, desde a época do Código Tributário Nacional, recentemente se evoluiu, entendeu? Por causa de direito indisponível, ou disponível ou não, a discussão era essa, se poderia você fazer os descontos que a Procuradoria poderia conceder. Então, na verdade, ele é um instituto novo assim, velho de legislação, mas de aplicação nova. Inclusive, tem muito pouco assim, de jurisprudência a respeito. Então, algumas questões ainda que a gente não consegue dar uma posição certa, se a jurisprudência fala nesse sentido. Entendeu? Então, a transação, o que ela representa? Ela representa, como o próprio nome fala, é uma negociação, tá, dos débitos tributários, que só existia o parcelamento antigamente. Hoje é uma negociação que, através de uma concessão mútua, entendeu? Quer dizer, o contribuinte cede em algum lugar e a Receita, a Procuradoria da Fazenda, o Tesouro Nacional, ele cede em outra parte. Perfeito. Ô César, uma pergunta que a gente costuma receber bastante aqui no escritório dos nossos clientes é: quais são os débitos que podem ser objetos de uma transação? Tem algum débito que não pode ou todos eles são eleitos para uma transação? A rigor, a maioria pode, né? Agora, veja bem, primeira coisa é a área desse débito, tá? Então, você tem débitos federais, estaduais e municipais. E todos no Brasil, o sistema tributário, os entes federativos, eles têm autonomia, eles têm competência legislativa. Então, para fazer uma transação estadual, precisa ter uma legislação daquele estado. E se não tiver, não vai fazer. Quer dizer, existe a transação, que é a que mais hoje em dia está evoluindo também, é a federal. Mas já existe, né? Você tem do ICMS também estadual, vários estados já têm, entendeu? E tem alguns municípios também que já fizeram, que já estão prevendo isso aí. Então, o primeiro impedimento aí tem que estar constando, entendeu? Tem que haver uma autorização do ente federativo para que aquele débito possa ser negociado. A parte disso, que esse é o maior, né, a maior limitação, né? Alguns débitos também do Simples, quando não tem previsão, depois a gente vai até falar nisso aí, os débitos do Simples. Existem débitos também que a gente chama daquelas multas agravadas, que são multas penais. Entendeu? Então, o crédito tributário ele envolve um auto de infração que tem uma penalidade. Entendeu? Qual a penalidade? Uma multa agravada que teve simulação, fraude, conluio. Isso aí também não se aplica. Entendeu? Agora, em regra geral, a maioria... Todos os débitos, né, desde que autorizado pelo órgão competente, ele pode ser objeto de transação. Aqui em São Paulo, especificamente nós estamos no estado de São Paulo, aqui em São Paulo já existe a possibilidade da transação no âmbito estadual, no federal já é algo mais antigo, mas nem tão antigo assim. E, salvo engano, acho que no município de São Paulo, recentemente, teve uma previsão para transação. Doutor César, a outra pergunta que a gente costuma receber bastante é quais são os requisitos, né? Quais são as empresas que podem aderir talvez não seja a nomenclatura mais correta, mas quais são as empresas que podem realizar esse tipo de negociação, se é assim que a gente pode dizer. Transação, às vezes, fica
Fica mais difícil para o cliente entender, mas essa negociação, né? Quais são os requisitos? Vamos tentar abordar a questão federal, que ela é mais generalista, digamos assim. Então, quais são os requisitos que hoje a Procuradoria ela impõe para que um contribuinte ele possa realizar essa transação? A requisito, a princípio, não tem muita diferença, não. Ele precisa estar regularizado, né, escrito, entendeu? E, na verdade, não existem muitos assim, impedimentos. São aqueles que nós falamos agora há pouco, né? Ter previsão legal, entendeu? E o resto não tem assim, impedimento para negociar. O que existe é alguns limites. No momento aqui a gente não meio... Não vamos especificar, porque caso elas tem um tipo que é de 1 milhão até 10 milhões, ou de 10 milhões em diante, outro, entendeu? Tem vários requisitos. Então, aí, para se habilitar, ele precisa ver o débito dele, aonde se enquadra. Tem que se enquadrar em algum deles. Entendeu? Então, via de regra, não há impedimento. Mas existe um valor mínimo que a Procuradoria ela entende como... Eu posso, por exemplo, eu tenho um débito de 200 mil reais. Eu posso tentar uma transação então, ou pelo valor não ser um valor... O que acontece atualmente é que você tem aí um problema aí, né? Você tem a do Simples, né? Que inclusive recentemente saíram 2 editais ainda, o 6 e o 7, que implicam, tá, numa transação, né, só que é limitada a 20 salários mínimos. E depois você tem a transação individual, né? Então, via de regra, é um detalhe importante. Via de regra, então, a transação pode ser feita por... Qualquer débito pode ser objeto de transação. Exatamente. Mas empresas que não estejam no Simples. Sim. Tá. Quer dizer, se elas estiverem no Simples, tem que cair no edital lá. Sim, tá? sim. Aí o que acontece? Você tem também valores por tipo de transação que a gente faz. Você tem a transação simplificada, tem a transação individual, que é hoje em dia... Porque existiram já várias transações. Excepcional, da pandemia, isso já acabou. Entendeu? Então, na verdade, o que ainda resiste são essas aí. Existem outras, de contencioso administrativo, do judicial. Aí ele precisa ter esse tipo de débito para poder... Outra coisa que você deve receber muito aí, entendeu? A gente recebe, e recentemente foi reforçado, o débito está em dívida ativa. Entendeu? Existe uma... Aí eu falei para você da jurisprudência, existe uma briga meio violenta aí, porque a Receita, por exemplo, às vezes tem débitos que ela não encaminhou. Para a Procuradoria, ainda não escreveu na dívida ativa. A rigor, ela teria 90 dias para enviar. Certo. Aí aquela história de mandado de segurança, tá, para entrar... E o débito é recente, né? Então, mas principalmente quem está tentando fazer quer pegar o débito total. Se ele tem uma parcela que está na Receita Federal ainda, ele quer incluir aquela parcela. Mas a Procuradoria não vai fazer. Então, isso é um impeditivo dele fazer também. Então, basicamente, nós temos a possibilidade de uma transação individual, ou seja, eu, empresa... me direciono até a Procuradoria para que, de acordo com a minha situação, eu possa tentar uma negociação para que a Procuradoria me dê um fluxo de pagamento. Só complementando, a Procuradoria tem um site, né? E tem lá o Regularize, que eles chamam. Certo. Então, você tá, como você falou, se dirige ao procurador, dirige sim. Está figurado. Perfeito, né? No sentido via figurado. site, via Regularize. Entendeu? Você tem todas as instruções lá. Tá. Entendeu? Lógico, se tiver alguma dúvida, procurar um profissional para orientar, né? se persistir também. E via de regra, existem os programas, né? Então, às vezes a Procuradoria ela solta um edital e aí a gente adere a esse edital. E aí não há maiores problemas. Não, né? Esse tipo de... É o que a gente chama por adesão. A Procuradoria solta ali... Adesão é edital. Que é o que o que sempre aconteceu de parcelamento, refis, hoje a nomenclatura correta é a transação. Então tem a por adesão, que é essa que a Procuradoria solta edital. Mas eu sem ter programa nenhum vigente... Eu posso me dirigir à Procuradoria... Se você estiver dentro dos requisitos. Então, se eu preencher os requisitos. E aí, via de regra, quais são... Óbvio que a gente não pode tratar todos da mesma maneira, mas via de regra, César,
Quais são esses requisitos? Então, Para o que a Procuradoria olha? Ela olha só para o débito, olha para uma capacidade de pagamento? Como que funciona isso exatamente mais isso que eu ia falar agora com você. O que difere a transação do parcelamento, que sempre teve? O que difere? Que inovação é essa que todo mundo... É que a Procuradoria, a transação, ela olha, ou tenta olhar pelo menos, a capacidade de pagamento. Porque o parcelamento, ele é caixotado. Você pode, de 1 a 60, prestações fixas, aí você vai lá, eu quero fazer 50 em 10, quero fazer em 20. Débitos vencidos do período tal ao período tal, você tem as modalidades. Aceito fazer em 30 vezes, então, tem até 60, que eu chamo de parcelamento ordinário, né, que é Nessa modalidade de transação, que é o que a gente chama por adesão, a Procuradoria não olha a capacidade de pagamento. Eu simplesmente... Mas ela já calculou. Ah, tá. Ela já fez, até te colocou no edital. Entendi. Então, entendeu? entendi. Ela já te dá, entendeu? E a outra, o que ela faz? Vai emitir uma coisa chamada CAPAG, que é capacidade de pagamento, né? Que sujeito também à contestação, e tem muito, e te fala, tua capacidade de pagamento é tanto. Uhum. Você pode pagar 10 milhões. Mas eu não consigo pagar 10 milhões. Não, tua capacidade... Você deve 20. Tô fazendo a grosso modo, tá? O negócio é meio... Não é assim também tão draconiano. Assim, sim. Né? Mas, na verdade, é isso. Essa capacidade... O grande trunfo da transação, por isso que cresceu muito, é respeitar a capacidade contributiva de pagamento do pessoal. Então, o que acontece? O principal você não perdoa lá, o desconto, mas o juro e multa você pode dar o desconto para ele, dentro da capacidade de pagamento dele. Entendi. Esse é o grande trunfo da transação. Ele existe para isso. Tá. E existe também para acabar a litigiosidade, que depois a gente pode falar disso aí. Então, a Procuradora, quando a gente fala da adesão, da transação por adesão, a Procuradoria solta o edital. Você adere... E ali no meu domicílio lá, digamos, eu vou ver se eu posso ou não aderir. Digamos que eu não fui eleito nesse edital para aderir. Eu tenho alguma medida judicial que eu posso adotar para aderir? Você pode. Não me pergunte qual é o sucesso. E aquilo que eu te falei. Sim. Como a construção é nova... A gente não sabe, por exemplo, como é que o judiciário vai se posicionar nisso. Uhum. Entendeu? Se eu te falar, olha, eu já tive um caso, não tive. Entendeu? Mas a Procuradoria me dá a chance, por exemplo, de tentar explicar que a minha capacidade de pagamento, na verdade, não é aquela que foi eleita por ela. Você pode contestar o CAPAG, que a gente chama, né? Entendi. Você pode pedir. Tranquilo. E aí eu formalizo um pedido, como é que funciona isso? Tem uma portaria que prevê, entendeu? Te dá exatamente os dados que tem que fazer. Aí, inclusive, ele pede um balanço, ele te pede... existe uma demonstração que quase não se usa, se usa muito, mas para receita não usa. Para isso usa, que é o caso do fluxo de caixa. Né? Fluxo de caixa para receita, nas outras demonstrações, eu tenho época de receita também, você não utiliza muito o fluxo de caixa. É balanço, demonstração de resultado, né? Lucro real, aquele negócio. Para esse tipo, o fluxo de caixa é importantíssimo. Porque você tem até, por exemplo, aqui nós temos a cana, tem sazonalidade. E a transação permite isso. Era um tema que eu ia abordar, que é a possibilidade... Pode escalonar as prestações. Exatamente. Pode. Assim como eu posso, no meio do programa... Eu posso falar, eu posso dizer o seguinte, olha, eu tinha condições, quando a gente... fez a transação, né? Quando eu aderi, a minha capacidade de pagamento realmente me permitia pagar uma parcela de X mil reais, por exemplo. Hoje eu não consigo mais. Eu tenho condições de... Não posso. Não, você pode fazer... pedir revisão. A revisão, exatamente. Não é bem... Entendeu? Uhum. É diferente de você... do sistema, entendeu? É que na hora de você negociar, porque é um termo, uma transação, você pode colocar lá, olha, eu quero... de tanto a tanto, que isso, nesses 3 meses aqui eu quero pagar menos, porque minha... Mas se fluxo de caixa... Se porventura minha situação mudou, não, você pode continuo tendo capacidade de pagamento, mas ela diminuiu. Exatamente. Eu posso pedir essa revisão. Pode pedir uma revisão. É previsto isso aí. Eu entendi que é possível a gente adequar
o fluxo de pagamento ao Depois meu fluxo não, de não, caixa. Depois não. Então você fala antes. Isso, antes. Isso consta Beleza. da transação. Então, eu estou na entre-safra, nesse período a minha eu capacidade... quero, nesse período aqui, pagar só 10%, por exemplo, para amortizar. Isso você pode fazer. Fechado, fechou, é um contrato. Entendeu? E quais são as maiores dificuldades que o senhor vê na prática aí quando o empresário tenta fazer essa transação? Olha, a rigor, eu comento muito. A transação tem uma grande vantagem, né? Porque as duas partes se encontram e as duas têm o mesmo interesse. Difícil quando, por exemplo, uma fiscalização é diferente do outro. Uhum. A Procuradoria tem sempre mostrado interesse em resolver o problema. Parece que é bem latente isso. Uhum. Entendeu? Agora, existem dificuldades naturais, né? Questão do fluxo de caixa, né? Questão de garantias, que às vezes ele pode pedir garantias. Entendi. Ele pode pedir garantia. Então, agora, as Se a dificuldades... Procuradoria tem algum tipo de receio, ela pode exigir uma garantia para que... Sim, dependendo do valor. Agora, você me pergunta quanto? Não existe isso. É difícil a Pode gente pedir. É o discricionário. Ter uma prateleira, né? E é o discricionário do procurador. Entendeu? O que a gente ouve muito, né? E o senhor esteve do lado de lá até pouco tempo atrás. Quais são os riscos que o empresário tem em aderir a uma transação? Há aquela velha sensação de que eu posso, fazendo algum tipo de transação ou de parcelamento, que o empresário ele fica mais exposto do que naturalmente estava. Balela isso, né, César? Não, pelo que eu conheço, não existe. Não existe. Não existe. O empresário, então, a transação dá o conforto para... Todo dia feito dentro da lei, não tem nenhuma transgressão, dentro dos parâmetros. A Procuradoria também é extremamente zelosa aí nesse sentido, né? Inclusive, aliás, porque eles já eram... Eles eram os advogados da Receita, né? Sim, são, sim. né, ainda. Entendeu? São os advogados da Receita. Então, eles são os mais interessados também em fazer... Então, o que eu acho? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não. Outro ponto interessante, César, para a gente abordar, é a questão da prescrição, né? A gente sabe que a adesão a um parcelamento, se eu estivesse discutindo o débito, na medida que eu faço a adesão ao parcelamento, eu reconheço aquela dívida como procedente e perco o direito de poder discutir ela. Na transação segue o mesmo caminho, César? A transação segue mais ou menos a mesma coisa. A rigor, o que acontece? Quando você assinar o termo, os débitos ficam suspensos. Mas eu reconheço, quando eu faço a transação, eu reconheço aqueles débitos como... Ah, não, sim. Eu não tenho mais o direito de discutir aquela dívida. Por hora, não. Judicialmente existem umas discussões aí, mas a rigor, sim, você vai assinar um termo. Até porque é o seguinte, o grande objetivo da transação, além de facilitar para o contribuinte, é facilitar também para a Procuradoria. É reduzir a litigiosidade. Tá? Entendeu? Então, quanto menos litígios, tinha um estoque muito grande de processo. Chegaram a ter 2 trilhões, uma coisa, nem lembro os últimos números. Então, o que acontece? O objetivo é você eliminar débitos, eliminar processos judiciais. Você vai lá e desiste, tem que desistir. Não é? A Procuradoria tem aberto mão de muita execução fiscal, se eu não estiver enganado, de débitos até relativamente... Antes acho que era R$10 mil, né? Que a Procuradoria... Esse valor aumentou agora? 1 milhão. Se não mudou, porque também não faz tempo que eu não trabalho Sim. com isso. Entendeu? Também não faz. Agora, é importante lembrar uma coisa, tá? Que isso aí muita gente se engana. Isso é importante até para... Tem um período de negociação. Você faz a proposta, a Procuradoria te chama. Durante esse período, você protocolou um pedido, tá? Tentou a proposta. Enquanto não assinado o termo, não tem prescrição. Não suspende nada, tá? Entendi. Então você continua. Vida. Lógico, o dia que você assinar, suspende. Porque tem gente que pensa, eu protocolei lá, estou pedindo, estamos negociando com o procurador.
Não é bem assim. Entendeu? Não é bem... Isso aí tem muita dúvida. Porque, às vezes, tem negociação que demora 6 meses, 7 meses, 8 meses. Porque negocia, tira isso, não inclui aquilo. Sabe? Então, os processos, as execuções fiscais vão continuar tramitando normalmente. E se porventura, é uma boa colocação, se porventura... penhora lá. Exatamente. Isso acontece. Vai ter que faz pedir. parte. Eu estou negociando, é uma negociação dura, um débito grande, um processo naturalmente demorado pelo tamanho do débito. O correto seria você comunicar para a vara, né, antes de... pedir uma suspensão, mas isso não vai acontecer. Entendeu? E aí, se porventura acontece essa penhora no meio do caminho, prejudica a transação? Não. Mas vai ficar... vai ter eventual numerário vai ficar bloqueado. Sim. Mas você tem aí é questão do Sperniani aí, né? Isso pode ocorrer, sim. Ô César, o que você imagina para o futuro aí? Porque a Procuradoria, ela sempre foi muito engessada, né? Sim. Antigamente... Quando a gente fala antigamente, parece que é há muito tempo atrás, mas não é tão... 2 anos. Quando a gente fala de 4 anos para trás, ela sempre foi muito engessada. Ela tinha que necessariamente seguir eventual programa que teria sido aprovado. Hoje a gente tem uma maleabilidade um pouco maior, mas a transação ela ainda não consegue abranger os pequenos devedores. O que você imagina? O que o senhor imagina para o futuro? A transação ela pode ter uma abrangência maior? O senhor imagina que pode haver uma maior maleabilidade do que hoje a gente tem? A gente já evoluiu muito, mas o senhor imagina que a gente pode ter uma maleabilidade ainda maior? Pode ocorrer. Entendeu? E existe mais... a cada mês você é surpreendido com um tipo de transação, né? Sai lá por... contencioso administrativo, contencioso judicial, sai por grandes teses, já saiu. Quer dizer, eles dizem, mas saiu também uma por operações no exterior também. Então, eu acho que a transação é uma forma, entendeu, que vai ficar. Porque ela muda a mentalidade. Entendeu? Ela muda a mentalidade. O simples sempre vai ter problema. Por que o simples vai ter problema? O simples vai ter problema porque ele está com todos os entes federativos junto. Sim. Né? Abrange... Então, desde o parcelamento normal, dá problema quando você sai. Saia de todo mundo, não saia do simples. Mas não é possível, dos possíveis que está precisando. Porque tem que ter a aquiescência dos estados e dos municípios. E não sai. Entendeu? Então, sempre tem que se contornar. Entendeu? Mas eu acho que a tendência da transação é para ficar. É lógico que como ela pegou um estoque, a tendência dela é diminuir um pouco em termos relativos, né? Que hoje ela está bem significativa. Daqui a pouco ele não tem estoque pro resto da vida. Claro. Não é? Claro. Então, mas... Na medida que ela equalizar esse estoque, digamos assim, pode ser que haja uma maior dificuldade. Pode ser. Vai depender de como as coisas vão caminhar. Porque o problema é o judiciário. E outra coisa, a lei de execuções fiscais... 6.830. Essa famosa 6830 que a gente chama, né? Ela está ultrapassada. Tá. Agora, não quero entrar em detalhe não, né? Mas o Código Civil novo já tem tudo aquilo lá. Só que interpretaram que aplica a lei de execução fiscal porque ela é específica, o específico está sobre o geral. Certo. Então, continua a 6830. Não é? Então, o que acontece? Mas eu acho que a tendência... E outra coisa, essa lei ela dá muitas atribuições para o juiz. E nada contra o juiz. É que ele não tem condição de fazer aquilo. Ele tem que cobrar. Aí o Senhor de Justiça não achou, volta para ele devolve a Procuradoria. Também não. O que eu faço com isso? Fica, certo? Então, o que acontece? Do jeito que está, o sistema de execução, você sabe que não funciona. Não funciona. Pelo menos para o Estado. Não é? Entendeu? Então, tem que ter uma transação, vamos sentar, vamos conversar, entendeu? Vamos ver o que você pode pagar. Assim. Quer dizer, lógico que quem vem falar assim, poxa, estão anistiando a pessoa, não. É só multa e juro, e ainda assim não é total. Sim.
Pode haver aquela falsa impressão de que eu vou postergar, depois eu resolvo isso. Mas a gente sabe que também, né, as coisas mudaram um pouco. Antigamente, quando eu falo antigamente, estou dizendo há 15 anos atrás, mais ou menos, a pessoa convivia bem com o débito, né? Sim, agora. Hoje em dia, o fluxo de informação é muito rápido. Então, vai gerar estresse no rating bancário dela, vai gerar estresse numa série de situações da própria rotina financeira da empresa, né? O que antigamente não acontecia. Hoje em dia não é assim. Hoje ele precisava de uma certidão negativa, não sai. Um registro lá não sai. Né? Então... Ô César, me veio agora um assunto na cabeça, porque tem acontecido bastante, que é a inclusão do sócio da empresa já na fase administrativa. A empresa ela foi encerrada irregularmente, possui débitos. Alguns sócios têm recebido as cartinhas do Regularize já, imputando a ele, pessoa física, aquele débito que, na verdade, foi constituído não é porque ele não empresa. Oi? Não é porque ele não era sócio? Na época que ele era sócio, tá. Né? Mas, até então, o débito era só da empresa, como de fato é só da empresa. Mas aí verificou-se que houve um encerramento supostamente irregular da empresa por alguma omissão de declaração e a procuradoria vem incluindo ele já sem sem a comprovação do preenchimento dos requisitos legais já na fase administrativa. Como que o senhor vê isso? Isso aí é uma matéria, a procuradoria já fazia também. Assim, uma longa discussão. E tem várias vertentes, tá? Tem quando você coloca ele como responsável. Ele nunca foi, não, perdão. Ele era, não é mais. Tem uma que ele foi depois do fato do imposto. Tem uma que ele, como você falou, ele era. Aí, o que acontece? Acrescentaram mais uma coisa. Quando ele era sócio, o débito foi naquela época, mas foi da pessoa jurídica. Sim. Foi isso que você falou, não é da pessoa física. Aí tem um probleminha, entendeu? Dá para imputar para ele, e às vezes essa empresa teve dissolução. Normalmente acontece, lanchonete, o caramba, fechou, entendeu? Fechou e não fechou, né? Para a Receita ela está aberta. Isso. Mas, de fato, ela já fechou. Não funciona mais. E aí o que acontece? Existe também uma súmula, até do STJ, que o STJ fala que se não comunicar a Receita, não precisa fazer nada. Continuar lá, mas não está funcionando. Entendeu? Presume-se o encerramento irregular. Aí a Receita vai em cima mesmo. Aí é briga judicial. Entendeu? Aí compensa... Eu já vi caso, desculpa, eu te cortei, mas eu já vi caso que o juiz foi assim, bem interessante. O cargo dele era só que ele era diretor industrial. Falei, não, ele não tinha participação nos tributos. Uhum. Porque ele era diretor industrial. Ficava no chão da fábrica. Você via até onde ele foi. Agora tem outros que não... É literal, né? Você está no contrato, tal, você é diretor, você vai pagar. Há a presunção de encerramento irregular, né? É uma briga, assim, que continua, viu? Mas o entendimento majoritário aí é que realmente se a empresa se tornou inapta por omissão, presume-se de fato que ela foi encerrada irregularmente. E o STJ também falou. É o entendimento majoritário. Então, acho que o melhor é continuar declarando para não respingar na física, né? Sim. Porque senão vai haver isso de forma automática. Vai respingar. Responsabilidade dele, né? César, acho que a gente poderia ficar falando aqui de transação de direito tributário por muito tempo. Tem muito detalhe. Até porque, o que eu te falei, está surgindo agora também. Entendeu? Quer ver um exemplo? Não sei se eu vou citar agora também, que é uma... Se me perguntar como é que está... Tem várias alternativas. Quer dizer, a pessoa não pagou. 3. Se ele não pagar, ele fica suspenso. 2 anos. Essa é uma condição da transação. Via de regra, ela não pode atrasar 3. 3. Ou 3 consecutivas ou 3 alternadas? 6 alternadas. 6 alternadas.
3 consecutivas ou 6 alternadas. Existem algumas transações que dão diferente. Eu já vi até... Aí ele pode... Quando a gente fala aqui, a gente fala do padrão. De um padrão. Óbvio que o padrão pode mudar. O procurador, às vezes, pode fazer isso, entendeu? Então, mas o que E o imposto? Se ele deixa de pagar... Uma coisa é a parcela da transação. Vence tudo. Outra coisa é o imposto regular do mês. Quantos meses ele pode atrasar via de regra? A rigor não pode atrasar. Não pode atrasar. Isso é uma das coisas, né? Não pode atrasar. Então, se ele não pagar o imposto do mês X, tendo uma transação, mesmo a transação estando ele se obriga, inclusive fundo de garantia. Entendi. Inclusive fundo de garantia. Entendeu? Não pode atrasar. Os parcelamentos ordinários, o parcelamento ordinário é assim também? Assim eu aderi ao parcelamento ordinário. Aí você não pagou? Eu tô com parcelamento em dia, mas eu deixo 3 consecutivas. Mas eu deixo de pagar a do mês subsequente, não a parcela, o imposto. Não, mas você está falando o imposto normal? Do mês, apuração normal, sem. Não. Eu tô com a minha transação em dia. Aí não tem. Não tem exclusão. Não tem conformidade, não. Entendi. Eu queria te falar mais uma coisa também, quer ver que é uma discussão violenta aí, é o seguinte, se você ficar sem, não cumpriu, e se você for excluído, tá, você fica 2 anos impedido de fazer de novo. De fazer uma nova transação. Mas o que acontece? A Procuradoria tem que fazer uma intimação, depois de fazer um ato te excluindo. Tá? Aí a discussão é, os 2 anos consta a partir da última que ele não pagou ou conta a partir do ato da Procuradoria? Tem para tudo aí. Se você precisar, decisão judicial, o que você precisar eu te arrumo uma. Tem um juiz que fala, não, o inadimplemento... Ele já sabia das condições quando aderiu... E outra coisa, na terceira que ele não pagou, já entrou. Já excluiu, era condição. Não precisa a Procuradoria... me comunicar do que eu já sabia. Tem juiz que falou o contrário. Só produziu efeito quando a Procuradoria cancelou. Então, isso aí é ainda para o Tribunal Superior resolver. E é importante tá monitorada por um advogado por esse motivo, para que a transação fique clara para o cliente, sem juridiquês, né? Sim. E justamente sabendo que se ele aderir a uma transação, a possibilidade de discussão do débito já não existe mais. O advogado entra em vários pontos aí, né? Entendeu? Sim. Tem isso, tem os contratos, tem as garantias que ele tem que olhar, como é que estão sendo feitas, a redação do acordo é muito importante. Né? Então, é melhor prevenir do que remediar, né, exatamente. César, eu acho que para esse nosso primeiro encontro foi ótimo e vamos já pensar num próximo tema. Sim. Bom, direito tributário a gente não para nunca, né? Nós estamos temos na reforma tributária, né? Tem um tema da reforma tributária, justamente. Vai sair aí já. Já está pela metade ainda, está no... Já podemos pensar, então, o próximo tema, reforma tributária. Dá uma olhada em termos gerais, entendeu? Uma pincelada na reforma tributária. Que é uma coisa também que está todo mundo com dúvida, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Acho que nem eles sabem. Nem eles sabem, justamente. E essa insegurança é um problema, né? Para todo mundo, principalmente para o empresário. Porque você pensa numa empresa aí de média para cima, ela precisa planejar 5 anos. Sim. Ela não planeja o ano que vem. Investimento, né? Exatamente, dependendo o plano de investimento dela. Exatamente. Entendeu? Então, ela não pode ter essa indecisão. Quando a gente fala de reforma, a gente vê muita coisa boa, mas... Tem que brigar, né? Deslocar o foco para consumo, né? Na próxima reunião a gente fala sobre... E tem que tomar cuidado, né? E é importante já olhar para isso agora, né? Sim. Projetar os próximos anos. Então, já vamos deixar marcado já um próximo encontro aí, a gente falar de reforma tributária. Pode até seccionar ela, né? Porque ela é meio grande. Legal, César. Obrigado pelo bate-papo. E já deixar o convite para todo mundo para acompanhar aí os nossos canais, para que acompanhe o nosso próximo podcast, combinado já, reforma tributária. Ok, tá fechado. Estamos aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.